Vamos lá, começar essa semana, a semana que nós vamos fazer um esquenta, conversando aí com grandes nomes do Pilates, grandes nomes do Pilates clássico. Fala, Alisson, tudo bem? Para poder inspirar a todos nós, para a gente poder entender, refletir, né, buscar aí insights, coisas bacanas, para a gente poder ressignificar sempre, né, o nosso trabalho aí com o Pilates, para a gente poder ter mais satisfação com a nossa atuação profissional, para a gente poder buscar os caminhos, né, e principalmente poder entender um pouco mais esse universo tão bacana que é o Pilates clássico. Então, galera, hoje eu vou bater um papo com um cara muito legal, muito bacana, um cara que também já está na estrada aí há um bom tempo, né? Treinando, pesquisando, estudando, vivendo, sentindo e, mais do que tudo, muito sempre ligado aí a essa questão da tradição, né? Do Pilates, que é o Fernando Albernaz, que já está por aqui, ó. Então eu vou compartilhar já a tela com ele e nós já vamos começar a bater esse papo. Fala aí, Eli. Fala, Fernando, E aí? tudo bem? Tudo tranquilo? Tá ouvindo bem? Tudo. E você? Tudo bem, cara? Tranquilo? Como é que você tá? Você me ouve bem? Ouço bem. Meio desacostumado aqui com o Ah, Instagram, mas tá legal. legal. É, né? Muito tempo. O- Muito tempo sem usar Eu o vou, Instagram. eu vou desativar um pouquinho os comentários para eles não ficarem aqui no seu rosto Beleza, e tranquilo? depois, um pouco mais para frente, a gente volta a ativar até para poder interagir com a galera também. Tranquilo, meu irmão. Boa noite a galera que tá aí. Prazer falar contigo. E aí, como é que você está se sentindo agora do outro lado do mundo das lives? Estranho, né? Diferente. Há muito tempo, mas estranho, mas vamos nessa. Né? É bem diferente, né? Bem diferente. Se você É, entrevistado, sei lá, é bem diferente. é. A galera, para quem não sabe, pessoal, o Fernando, junto com o Natanael, eles têm um projeto, né, chamado Retorno à Contrologia, né? Exato. O Fernando vai falar um pouco mais sobre esse projeto aí, um pouquinho mais para frente aí, Beleza. mas é um projeto muito bacana. Ele faz lives, entrevista grandes nomes aí do Pilates, não só nacional como internacional, né? São Sim. sempre lives muito bacanas. Eu vi esses dias a live com a Dorotê, Tu viu, né? eu não pude ver no dia. Beleza, É, tranquilo. Muito legal, tu pô, foi sabe? legal pra caramba. Escutar ela falando é sempre bom, né? É sempre bom, é muito, muito. Escutar ela é E demais. legal ali que vocês colocaram depois a Monique, né, o Depois a Rafa, galera foi para entrando, poder interagir. se tu tivesse lá, a gente tinha colocado você também. Putz, pois Rodrigo, a galera que é, aparecesse lá, a gente ia colocando, entendeu? A galera que estudou lá. Foi uma surpresa legal para ela, acho que pois ela não é, esperava. é. Mas valeu. Bom, Diga aí. vamos lá. Fernando, é o seguinte, cara, eu vou contextualizar um pouco Aham. para ti aí os motivos, né, de eu estar fazendo essa semana, de eu estar convidando aí, né, essa galera, você, né, vão ter mais duas convidadas amanhã, Uhum. depois, e na semana que vem tem mais uma que é a Cecília. Beleza. E é o seguinte, cara, na outra semana Sim. eu vou fazer um evento online, né, que eu sempre faço, um evento antes de eu abrir as inscrições para a Jornada Clássica, que é uma plataforma que eu tenho de Uhum. Pilates clássico, onde as pessoas podem entrar, depois tem Sim. mentorias comigo, fazem aulas, enfim, tal. E, e nessa semana que vem, eu tive a ideia de fazer uma semana onde eu pudesse, na verdade, trazer um pouco mais a reflexão para as pessoas
do sentido dessa ideia do Joseph chamada Return to Life. Sim. E porque eu tenho para mim que eu acho que para a gente talvez começar a pensar um pouco sempre no sentido que a gente está dando para o nosso trabalho, né? Para a Uhum. nossa vida profissional como Pilates, eu acho muito importante a gente trabalhar em 3 frentes. Sim. Uma frente que é a questão do propósito do nosso trabalho. Ou seja, a gente pensar no porquê que a gente faz aquilo que a gente está fazendo. Uma outra frente seria a questão da organização do nosso trabalho. Em como a gente organiza, né? Como que é a estrutura de processos do nosso trabalho. Uhum. E por último, a clareza em como a gente coloca a mão na massa, como a gente aplica tudo isso. E essas lives que a gente vai fazer, que eu vou levar agora a tocar junto com você, é mais dentro dessa questão da gente pensar um pouco, afinal de contas, qual é o propósito, o sentido da coisa. Por que que a gente faz isso que a gente faz, afinal de contas? Sim. E eu tenho certeza que para clarear isso para a gente, cara, cada vez mais, a gente precisa voltar um pouco no nosso mestre, entender as ideias dele, entender o que ele pensava, porque eu acho que isso é que vai, na verdade, clareando as ideias. Você está me escutando bem, Fernando? Pode continuar. Tô ouvindo de boa. Beleza. Então, contexto pronto, finalizado, eu acho que é nesse sentido que a gente vai levar a nossa conversa, tá bom? Mas antes da gente entrar nesse assunto especificamente, eu gostaria que você se apresentasse aí para a turma, para a galera que de repente pode ser que tenha alguém que não te conhece. Então fala um pouquinho quem é o Fernando, fala um pouquinho do seu trabalho, enfim. Bem, Faz o seu show aí. imagina. O show é lá do estúdio, né? O show é dar aula para alguém, né? Não é aqui. Não é não? Pô, cara, valeu, obrigado pelo convite, é um prazer falar contigo. Então, meu nome é Fernando Albernaz, eu estou aqui nessa estrada aí do Pilates, se eu não me engano, desde 2014, são 6 anos, sou ainda um bebê, com comparação a você e a muitos outros aí, mas eu gosto de dizer que esse pouco tempo aí, esses 6 anos, eu vivi intensamente, né? Foi parece que foram 50 anos em 6, né? Eu vivi muita coisa, assim, eu quis passar por muita experiência. Desde o início, quando eu descobri o Pilates, foi aquela questão de amor à primeira vista. Uma Dora até perguntou uma vez para mim, por que você escolheu? Eu disse, foi amor à primeira vista. Ela falou a mesma coisa, foi amor à primeira vista, né? Quando a gente encontra, assim, algo que se identifica, né? Então, desde aquele início, cara, eu queria me aprofundar, senti que faltou necessidade. E como você tinha falado em propósito, o meu propósito desde o início foi ser um professor melhor para meus alunos. Esse sempre foi o meu propósito. Foi querer me aprofundar mais no sistema, no método, conhecer outros profissionais, lógico, mais experientes que você, e para me dar mais bagagem, entendeu? Para ser um professor melhor para meus alunos, porque eu achava que naquele início, eu acho que eu não era um professor tão legal assim para eles, entendeu? Eu comecei com a maioria de uma forma, como a gente diz nas lives, que a gente tem feito uma coisa mais contemporânea, né? Se há essa distinção, como a gente costuma dizer. E a partir daquele momento houve uma necessidade pessoal, como eu sempre digo, vem de dentro para fora, que eu queria mais. Eu achei que aquilo ali não estava suficiente, estava faltando alguma coisa. E comecei a buscar mais coisas na internet e tudo mais, e descobri a questão do Pilates clássico. Primeiro foi com o próprio Nanu, ele estava fazendo um curso no Rio, só teve uma turma, e aí eu comecei lá com ele, e no meio do caminho eu conheci o Rafael Fiorini, pela internet também. Ele estava no meio do processo lá no Metropolitan, ele estava terminando, ele estava do meio para o fim, aí eu
bati um papo com ele, conheci ele, aí fui um final de semana, eu e a Carla, lá no estúdio dele, lá em Peruíbe. A gente passou um final de semana lá, curtindo, ele dando aula pra gente, tudo mais. E ali foi uma descoberta grande, assim, para mim, com relação ao trabalho, né? Desconhecia totalmente aquilo, aparelhos diferentes, uma forma de ensinar diferente e tudo mais. E dali surgiu a necessidade até maior de aprender mais ainda, né? E aí eu fui, voltei, convenci ele a fazer uma formação, vamos dizer assim, de certa forma. A ideia não era fazer uma formação, não era pensar no papel, não era pensar num certificado, não era nada disso. Eu queria realmente passar por coisas. Naquele momento não tinha condições de ir para fora, então nada melhor do que fazer algo com alguém que tinha uma vivência lá fora, né? Já que eu não podia ir para fora, é melhor Claro. procurar alguém que estava mais perto, né? Então, ele é o cara com relação, acho que a gente sempre se identifica com alguém, algum professor com relação ao estilo, o estilo é muito importante, então você acaba se identificando com relação a algum estilo e aprofundei. E aí fiquei lá com ele 2 anos, viajando com ele e tudo mais, indo no estúdio, passando semanas por lá. E terminei o processo, mas não terminou aquela necessidade, né? O processo acaba, fiquei os 2 anos com ele, mas queria mais, cara. E como ele falava sempre de outros professores, eu falei, agora é minha vez de ir atrás desses caras, né? E eu fui atrás, comecei a viajar e queria conhecer os caras. Era uma época que não tinha muita coisa aqui ainda, então eu fui para fora. Então fui conhecer professores lá fora e chegou o momento que eu falei, eu queria fazer uma outra formação. E como ele falava muito de Dorothy, eu falei, eu vou para lá. Acho que agora é o momento, né? Só que comecei, veio a pandemia, mas está tudo certo. Ano que vem a gente termina. Mas é a forma resumida, né? Uma forma bem resumida de como foi o processo, porque a história ela teve mais. O início foi mais aprofundado, vamos dizer assim, né? Porque Aham. eu me formei em educação física em 2000 e trabalhava com natação. Então era professor de natação. Sempre curti ensino-aprendizagem, né? Trabalhava com crianças e adultos nessa questão de ensino-aprendizagem. Eu não pegava a galera mais avançada, sempre foi do básico, bem do básico. E aí tive um problema de saúde que eu não podia mais trabalhar com natação. Eu trabalhava muito com criança, e eu não podia mais trabalhar com criança naquele momento, né? E aí eu pensei o que eu ia fazer da minha vida, então o Pilates apareceu meio que como uma urgência, né? Vamos dizer assim, eu tinha que trabalhar com alguma forma. A Carla já tinha feito um curso. Eu falei, vou fazer esse negócio de Pilates aí também, vou ver o que rola. E fiz aquele curso de 3 finais de semana que a gente conhece. E dali eu Sim. comecei, porque foi uma necessidade, assim, era uma agência, não tinha mais. Não foi nem uma questão física, né? Foi uma questão realmente de trabalho, o que eu ia fazer. E dali rolou. A necessidade depois veio, né? Um desejo muito de querer me aprofundar, de querer fazer uma coisa melhor, né? Naquele momento eu achei que estava faltando Sim. algo. E aí eu descobri o método tradicional e daí segui, cara. Foi o caminho que me encontrou. E como você disse, o meu propósito no início foi me tornar um professor melhor. Querer ser um professor melhor para os meus alunos, para pessoas que me procuravam, entendeu? Eu senti essa Sim. necessidade de honestidade. Eu senti esse desejo, cara. E daí foi. Eu acho que estou conseguindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Você sabe que hoje eu tenho me colocado, né, cada vez mais como uma pessoa que, assim como você e como muitos outros, né, que quer dar acesso às pessoas, Perfeito. né, a esse Exato. universo, né, a esse mundo paralelo, talvez, que é o mundo do Pilates clássico, né? Uhum. Enfim. E cada vez mais, Fernando, eu converso com instrutores e com professores, né, que relatam esse mesmo sentimento que você Uhum. relatou agora, Sim. e também é um sentimento que eu me identifico, porque eu também
a minha história, é impressionante como a minha história é muito parecida com a sua, né? Uhum. Até com a questão da natação. Natação, educação física, É, o mano, Rafa, a é, Dorothy. Meu, eu é um tava quase falando processo. assim, cara, mas será que ele tá contando a história dele ou a minha? Pra tu ver. E aí, cara, isso é uma coisa que tem me chamado muito a atenção. Então, eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta. Uhum. Você chegou a descobrir o que estava faltando? Pô, é uma pergunta muito difícil. Eu não sei em que ponto isso acontece, cara, o que estava faltando. Como eu disse, é uma coisa que vem, ela vem muito de dentro, cara. Não é uma coisa que você olha por fora, né? Não é uma coisa que você vê assim de fora, cara. Você vê, não é um aparelho, não é um espaço, não é isso, cara. Entendeu? Não é essa a Não é necessidade. um exercício novo? Não, não. Não é a rotina, não sei te dizer, cara. É uma coisa que não, para mim não tem uma explicação. Como eu disse, ela é interna, é uma coisa interna. Faltava algo, eu achava que não estava completo o ciclo ali, a coisa, entendeu? O Sim. girar da roda, tudo faltava, cara. Eu falei, pô, tem algo mais do que isso, né? Eu sentia que tinha algo mais do que aquilo ali. E como eu estava me aprofundando mais, a coisa foi ficando mais apaixonante, vamos dizer assim, né? Não, o Pilates não virou mais uma ferramenta de trabalho para mim. O Pilates virou a ferramenta de trabalho. Era a minha única ferramenta de trabalho. Daquilo que eu vivia. Então, eu queria fazer aquilo o melhor possível. Não para ser o Sim. melhor professor de todos, né? Não para ser melhor que você, ou não. Era para ser o melhor naquilo que eu estava fazendo, para poder atender as pessoas, né? Dar aula para as pessoas e viver daquilo, né? Então, assim, não era Para algo. ser, na verdade, a melhor versão que você pode ser de você Sim, mesmo, né? sim, sim. Eu sempre fui um cara meio largado com relação a estudos, então, assim, nunca muito fui fã de estudos. Nunca completei muita coisa na minha vida com relação a estudos, né? Terminei meu ensino médio aos trancos e barrancos. Então, assim, Sei. cheguei na faculdade, o lugar que eu me encontrei. Então, acho que foi a única coisa que eu, até aquele momento, tinha achado na vida, que, porra, é a faculdade, isso aqui que eu gostei disso aqui pra caramba, gostava do ambiente, gostava que não era nada aquilo que eu imaginava, né? Da educação física. Eu achava que eu ia lá, como eu era um cara que jogava bola, um cara do esporte e tudo mais, eu achava que, como todo mundo acha que vai viver fazendo atividade física lá dentro, né? E não era nada daquilo, cara. Quando eu tive aquela primeira aula de anatomia na minha vida, que eu olhei aquele cara, falei, porra, tem que estudar isso aqui, senão eu vou me ferrar bonito. E dali surgiu, né? O interesse maior pelo estudo e tudo mais. Até lá a faculdade não era muito fã de estudo, não. E foi rolando. É, Agora me fala uma coisa, Fernando. Você consegue diferenciar? Olha só o que eu vou te falar. aham, Eu ainda quero me apegar um pouco a esse sentimento de falta, porque eu acho que ele é tão importante, cara. uhum, exatamente. Por exemplo, hoje, atualmente, você é um cara que, assim como eu, ainda busca, né? Uhum, Ou seja, sim, a gente nunca é uma pessoa completa em si mesma quando a gente fala exato. no sentido de uma questão profissional, né? Uhum, Então a gente está sempre buscando, e se a gente está buscando é porque falta alguma coisa. uhum, Agora, existe uma diferença desse falta alguma coisa dessa outra falta que você falou. Você consegue diferenciar isso? Você enxerga isso também? Ou sim, sim. seja, hoje você está aí dentro da sua atividade profissional e você está sempre buscando mais, buscando coisas. Uhum, Mas existia uma falta anterior que, de uma certa maneira, isso se completou para você. sim. Eu acho que era a questão.
do prazer da coisa, né? A coisa ficou mais prazerosa. É fazer por prazer, e o que vem em volta, o que circunda aquilo ali, os benefícios acabam vindo, né? O que circunda aquele prazer ali, eu acho que acaba vindo. Então, acho que faltava encontrar uma coisa prazerosa, né? Um ponto em que você se sentisse bem, um ponto em que você chegasse ao momento que você se sentisse seguro, mais seguro até do que você estava fazendo, mais seguro em ajudar. Sim. E aquele ponto, em determinado momento, eu encontrei. Ó, pô, agora eu estou mais seguro, me sinto mais confortável, mas o prazer, ele aumentou demais, né? A gente vê nitidamente na nossa cara a satisfação que a gente tem em fazer o que a gente faz, Sim, é nítido. sim, sim. É, mas, assim, eu acho que essa questão do prazer, ela acaba viciando, entendeu? Você quer mais essa sensação de, porra, tô me sentindo bem, quero bem. E aí começa, cara, estar no ambiente com as pessoas experientes, aquilo ali, aquilo vai enchendo, vai preenchendo você, entendeu? Eu sinto dessa forma. Nunca tinha pensado nisso dessa forma, né? Você que falou agora, acabei pensando dessa forma, cara. Acabou me levando para isso, né? É uma coisa, parece que vai Agora me fala preenchendo. uma coisa. Agora me fala uma coisa. É, qual é o peso, por exemplo, que essa palavra tradição Uhum, talvez tenha nessa história toda para você? Porque assim, ó, talvez eu vou colocar dentro, talvez assim, de uma outra pergunta. sim. Você falou que você começou o Pilates Uhum, de uma forma, sim, né? exato. E de repente você conheceu uma outra linha, vamos Uhum, dizer assim, sim. e houve uma mudança de conceito para você dessa primeira forma que você conheceu e dessa outra forma? Ou seja, Houve, houve uma houve, mudança. houve. Entendi. Houve uma mudança de conceito. É, houve uma mudança de que a coisa tradicional, vamos dizer assim, meio que ela fazia mais sentido, entendeu? Ela fazia mais sentido para mim. Ela começou aquela questão de preenchimento que eu disse antes, o tradicional começou a preencher mais, né? Existia muitos vazios, e Sim, o tradicional ele foi preenchendo mais, foi me dando mais respostas, entendeu? Tipo da rotina de sim, trabalho, do resultado. Então aquilo foi me dando mais, foi preenchendo de repente aqueles espaços vazios, né? Porque a questão da sim, rotina, de você praticar aquela rotina, de você melhorar naquela rotina, a melhora se torna uma coisa mais palpável, né? Você percebe a melhora de uma forma mais palpável. Então, acho que aquilo também, o tradicional me deu essa coisa, entendeu? Que a outra forma não estava me dando. A coisa estava meio confusa, meio nebulosa, vamos dizer assim. Ficava nebulosa. Você não sabia para onde ir, né? Tipo assim, eu faço isso agora, agora eu faço isso, agora eu faço isso. Não, se isso não está dando certo, eu descarto, porque você queria aquele certo naquele momento, né? E a gente sabe que o certo ele não é naquele momento, o certo ele vem, degrau por degrau. É, então foi assim, foi acontecendo dessa forma. Não sei se responde, mais ou menos. legal, show. Agora me fala uma coisa, Fernando. Vamos, vamos começar a entrar um pouquinho nesse mundo de Joe, né? Uhum, Assim, pensar um pouquinho mais agora sobre essa talvez a obra dele, né? Uma das coisas que eu vejo hoje como talvez um grande problema, eu acho que isso vem melhorando, né? A uhum, cada dia, cada vez mais. Eu entendo que a época que eu comecei, né? A época que você começou, eu acho que não se falava tanto em Pilates, né? uhum. Não se Sim, falava tanto nessa. Até porque as questões de internet eram muito diferentes também, enfim.
E a importância, né, que hoje vem se dando cada vez mais essa questão de se conectar um pouco mais com a tradição, né, Uhum. de entender um pouco mais, de se abrir, na verdade, para essa oportunidade de conhecer, né, um elder, um professor experiente, da Sim. importância de tudo isso, né? E, e eu acho que isso é fundamental para qualquer profissional, Uhum. mesmo o profissional que quer trabalhar com a linha contemporânea, que não tem problema nenhum com isso, Exato. né? Uhum. Evidentemente. Agora, quando a gente fala nesse resgate, né, a gente está falando, no fundo, em entender a cabeça do criador do método, né? Uhum. Entender as ideias do Joseph, o que ele pensava, quais eram os problemas que ele visualizava, o que ele queria com o método dele, né? Uhum. Eu acho que faz parte da nossa profissão essa busca, a gente entender um pouco o cara, porque senão eu acredito até que entra muito nessa falta, nessa primeira falta que você falou, que eu acho que Entendi. tem muito a ver com essa perda de conexão, Uhum. né? Do entendimento e do sentido das coisas que o próprio criador Exato. fez e pensava e sentia. Então, uma coisa que eu queria perguntar para você é: dentro de tudo que você já viveu, né, do Uhum. Pilates, você destacaria uma grande ideia do Joseph? Ou seja, qual é a ideia, na sua opinião, que fundamenta o trabalho dele? Para mim, o que eu mais observo, o que mais me toca, até na minha forma de trabalho, é a questão do se movimentar, do movimento em cima dos aparelhos, entendeu? É aquilo que me chama mais a atenção. Se movimentar o tempo todo. Não é muito comando, não é muita. É isso que eu entendo do sistema dele, é baseado no movimento, entendeu? No movimento constante e tudo mais. É esse que é o ponto importante. É o ponto que me norteia, que eu entendi dessa forma. Eu acho que ele acaba sendo uma coisa muito pessoal, mas eu entendi dessa forma, de uma forma de movimento. Até com os professores que eu vivi, estudei e tudo mais, era uma cultura assim de movimento, entendeu? Então acho que isso foi me dando aquela busca de necessidade que encontrava antes, né? Que não encontrava antes, na verdade, né? Aquela falta de que, pô, parece que a coisa não andava, o trabalho não fluía, e o momento como eu entendi um sistema baseado em um sistema de movimento, lógico, não estou falando de movimento por movimento, né? A gente sabe que não é isso, né? Se mover justamente por se mover. Tem todo um Sim. sistema, tem início, meio e fim, tem todas as ligações dentro do sistema, mas a questão de se mover foi uma questão muito importante, que me despertou. Então, acho que a questão é essa questão, é o movimento. Se mover. Não pensar como um sistema de muita conversa, muita coisa parada, entendeu? Movimentos isolados, não. É uma coisa muito abrangente. É isso que me chama muita atenção. Cara, cara, você sabe que eu conheci o Pilates clássico pelo Rafa, né? Uhum. Um dia eu já tinha o estúdio, né? Eu também fiz um curso, né, desses de final de semana também, e já trabalhava com o Pilates, já tinha um estúdio e tal. E um dia um amigo meu, ele veio no meu estúdio, um Uhum. amigo meu lá de Peruíbe. Ele veio no meu estúdio fazer uma aula no meu estúdio. E Uhum. ele treinava com o Rafa, mas eu nem sabia quem era o Rafa, não Aham. sabia nada, nem sabia que existia alguma coisa diferente do que eu fazia. Sim. E aí, depois que terminou a aula, ele me convidou para ir lá no estúdio onde ele treinava para ver uma aula dele, né? Uhum. E, cara, eu fui com a Fernanda, minha esposa, né? Eu lembro, meu, exatamente o dia. A gente Uhum. chegou, a gente entrou lá no estúdio do Rafa, aí eu sentei lá num banquinho e tal, e aí a aula começou. E eu, cara, ali naquele exato momento, eu tinha certeza que eu não ia ver nada muito diferente Aham. do que eu estava acostumado a fazer, sabe? Sim. Falei, beleza, vamos ver a aula, né? Vamos ver.
vamos ver. E aí, e aí foi uma aula, ele começou no Reformer, né, cara? E, cara, quando aquilo começou, cara, e os Uhum. movimentos começaram, assim, sabe? Aquela coisa, uma coisa conectada na outra, e o Aham. cara não parava de se mexer, e ele não saía do Reformer também, o cara já estava Exato. ali 30, 35 minutos, 40 minutos no Reformer, e nada parava. Cara, chegou uma hora que eu fiquei assim, eu falei, cara, o que que é isso, bicho? Exatamente. Meu, o que que é isso, cara? Porque era muito diferente do que eu fazia, aquela coisa, sabe? Uhum. Tipo, um movimento aqui, aí depois você muda, aí um outro movimento lá, sem conexão, uma coisa com a outra e tal. Exato. Então aquilo pra mim, cara, foi um baque de encantamento Exato. que eu nunca me esqueço isso, cara. Eu nunca me esqueço. Eu lembro que eu via para uma Então, aula que ele deu para uma menina, uma primeira vez que eu cheguei um dia antes de começar assim, minha formação lá e tudo mais, e passei um dia lá no estúdio vendo a aula, né? E ele estava dando uma aula para a menina, no Reformer também, é lógico, e a menina estava fazendo tudo de forma autônoma, né? Ele não fez nada. A menina fazia de tudo, a menina fazia transição, a Maria fazia teaser, trocava molde e tudo mais. Eu falei, cara, a menina é muito melhor que eu, cara. Por que que eu tô dando aula, né? Que a menina tinha que estar dando aula no meu lugar, eu pensei. Pô, a menina sabe muito mais do que eu, cara. A aluna sabia muito mais do que eu, cara. Eu vi ela fazendo, eu falei, eu não sei nada disso aí, cara. Né? Ela ocupa meu lugar aqui, mole. Entendeu? Né? Por isso que a gente fala da questão dos alunos, né? A questão da aquela pessoa que não sabe nada lá fora e faz uma formação. Mas o conhecimento que o cara tem só de praticar é um conhecimento absurdo, cara. Que me deixou assim, é verdade. como você falou, me deixou encantado. Eu falei, porra, a garota sabe muito. E ele falava o nome do É exercício, a verdade. garota fazia, e ela trocava a mola, e ela pegava a caixa. Eu falei, caralho, não sei nada disso. Tô boiando. E foi o mesmo choque, assim, né? Como a coisa acontecia, né? Como você falou, antes a coisa era muito desconexa. Parece que não fazia sentido. E quando você vê ali dentro do Reforma, acho que o Reforma ele tem essa magia grande, né? Porque a característica principal é o movimento do carrinho, então você acaba se prendendo naquilo, né? E na autonomia, coisas que a gente não fazia muito, né? Ou praticamente não fazia É, nada disso. A gente não é, ensinava, a gente fazia o cara ficar dependente o tempo todo de você. A gente não é ensinava verdade. ninguém, né? A gente deixava a pessoa sempre dependente, 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 dependente. E uma vez me disseram que as pessoas voltam para fazer aula contigo não é porque elas são dependentes de você. Elas voltam porque sua aula é boa pra cacete. Entendeu? É por isso que as Né? pessoas voltam. E é engraçado esse assunto porque isso é uma coisa que é completamente contrária à própria ideia do Joseph, né? E ele deixa isso muito claro no livro, no Return to Life, ele deixa isso muito claro. Ele fala que a contrologia foi feita para você não precisar de uma academia e para você se Exatamente. exercitar na sua própria casa. Uhum. Ele deixa isso assim, é essa frase dele, né? Exato. Assim, claramente, né? Isso a gente não fazia. Então, é, A gente não fazia nem um pouco, nada disso. Depois que a gente conhece a tradição, a coisa tradicional é que a coisa começa a fazer sentido, como você disse, né? sim. A gente vê a mágica acontecer depois, né? Dessa forma. O Fernando, me fala uma coisa. E essa frase do Joseph, Return to Life? O que você entende disso, cara? Qual é o sentido disso para você? Cara, eu O acho que que ele queria? eu não sei necessariamente, especificamente o que ele queria dizer com a frase. Não sei se era uma questão somente física, tá? Porque eu acho que não era uma questão somente física. É lógico, no momento que você é uma pessoa doente fisicamente, no momento que você fica saudável fisicamente, você se torna uma pessoa melhor, né? Em todos os aspectos. Mas no meu caso, eu acho que a palavra Return to Life, ela é muito pessoal, ela acaba sendo pessoal. Ela
ela tem um significado para cada um, entendeu? Eu acho que no fundo cada um descobre o seu próprio Return to Life, entendeu? Eu acho que por isso que eu Verdade. não acho que ele não quis dizer uma coisa específica com o Return to Life. Eu acho que ele sabia, ou não sei, que tocaria as pessoas de forma diferente, entendeu? Para mim não foi uma questão física. Se você vê para muitas pessoas, de repente foi uma questão física. Para mim não foi uma questão física. Para mim eu acho que foi um conceito muito social no início. Eu querer me reintegrar à sociedade de alguma forma, tá? Então para mim ocorreu dessa forma. E tudo que veio depois, cara, foi através dessa transformação. Então eu acho que é pessoal. E cada um vai ter uma resposta diferente. Se você perguntar a cada professor aqui, eu acho que cada um vai ter uma resposta diferente, entendeu? Para mim, eu sempre digo, eu acho que o meu Return to Life foi uma questão social. E depois ele se tornou mais, porque eu precisava de mais, entendeu? Naquele momento, eu precisava de alguma coisa, de me reintegrar dessa forma, de uma forma social. E dali, pronto, eu já me reintegrei, o que isso aqui me dá mais, entendeu? E aí foi me dando mais, né? Então, eu acho que ele é muito pessoal, cara. É uma pergunta. O Return to Life ele é pessoal, não é uma Quando regra. você fala, quando você fala nessa questão social, você está querendo dizer que, na verdade, você pôde ter a oportunidade, né, de você encontrar uma realização dentro de um trabalho e, a Exato. partir daí, um reconhecimento, né, principalmente de uma comunidade, das outras pessoas, da sua importância, né, do seu papel dentro dessa engrenagem toda, né, da Sim, sua sim, não. contribuição. Exato, É exato. disso que você está falando. É exato. De poder retornar a- ao trabalho e poder retornar a ter relevância. A relevância não é uma relevância que eu digo, quando você diz comunidade, não é querer ser relevante dentro da comunidade do Pilates ou algo assim, não. Nunca tive Sim, nada disso, a eu ideia não é entendi. essa, né? Não é ser um nome importante, é ser o dono da verdade, ser o guardião do método, Sim, não, não é nada disso, né? A questão da sim, comunidade, como eu disse, foi de atender aos alunos, as pessoas que me procuravam, né? Então, claro. era esse o conceito, de ser uma pessoa melhor para trabalhar melhor e viver melhor, né? Foi nesse conceito social, realmente foi. E daí foi preenchendo. Aquilo preencheu o espaço. E precisava de mais espaços Sim. serem preenchidos, entendeu? Você sabe que eu entendo isso que você falou, né? Uhum. Do sentido, né, dessa palavra relevância, né? Que Sim, não é o sentido de você, na verdade, querer ser o destaque da comunidade, né? Na verdade, exatamente. não é isso. Não. Mas eu acho que, na verdade, é um sentido até muito mais profundo do que isso. Porque é Uhum. justamente, na verdade, a gente entender, primeiro, que a gente faz parte de uma comunidade, Exato. né? Olha, você sabe, Fernando, eu acho que uma das coisas que entra um pouco naquela falta que a gente conversou Uhum. logo no início, aquela falta que às vezes a gente não sabe muito bem o que é, mas é uma falta muito marcante. Uhum. Eu acho que tem uma coisa no mundo do Pilates clássico que faz muita diferença e essa coisa está relacionada com essa palavra comunidade. Uhum. Porque quando você se sente fazendo parte de uma comunidade, quando você se sente, na verdade, pertencendo a uma Exato. comunidade, É e uma, um bom e uma ponto. comunidade que, de uma certa forma, se preocupa em falar uma mesma linguagem, né? Uhum. Se preocupa, querendo ou não, em ter uma linguagem que seja, na verdade, comum a todos, né? Isso é algo muito importante para a gente poder se comunicar bem. Uhum. E mais do que isso, uma comunidade que a gente coloca acima do individual, justamente essa questão do trabalho, do legado do criador, da Uhum. identidade do método. Eu acho que isso, querendo ou não, traz um sentimento para a gente também de uma certa
proteção, digamos assim, sabe? Sim, sim, A gente não se sente sozinho. sim. E eu acho isso tão importante, cara. Eu Você acho isso sente, tão fundamental na vida de um parece, profissional, parece que porque você a se sente gente, mais seguro afinal de fazendo. contas, exatamente. Porque, Fernando, olha só, não é possível, cara, que se a gente tem uma metodologia, né? Se eu estou aplicando uma metodologia aqui, e essa metodologia, querendo ou não, ela tem, na verdade, uma comunhão, né? Ou seja, muita gente deste mundo coloca em prática essa metodologia. Uhum, Não é possível que seja uma metodologia assim tão uhum, equivocada se tem exatamente. tanta gente fazendo e praticando isso. É muito Uhum, mais fácil eu errar se eu desenvolvo alguma coisa e faça um trabalho isolado. É uhum, evidente, né? uhum, exatamente, exatamente. Então, É, você falou a questão de comunidade, eu acho que é um ponto importante. Eu acho que eu me senti assim, quer dizer, eu acho não, dentro de alguma coisa, entende? Parecia que eu estava fora de tudo. Como eu falei, eu sempre, nunca fui um cara muito de estudo e tudo mais, então parecia que eu estava sempre à parte, né? Eu não sabia onde eu estava. E no momento que você encontra alguma coisa, como você disse, você se coloca dentro de uma comunidade. Você se coloca com uma certa relevância, né? Essa própria sim, relevância que vocês não é uma relevância de se tornar o melhor, o cara, né? Mas é uma relevância de que você está fazendo algo relevante. Você está, sim, porra, tô aqui fazendo alguma coisa. Pronto, achei um sim, espaço, uma zona boa, tô seguro, tô vendo outras pessoas fazendo a mesma sim. coisa, né? Então, assim, eu tenho respaldo naquilo que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo está trazendo resultado. Então, pronto, estou no ponto certo. Pronto, agora me acomodei, sentei na cadeira e posso continuar. Né? Parece que a gente chega nesse É, ponto. Você falou certo. eu acho que é uma estabilidade, né, Uhum, importante na vida da gente, né? Que é essa questão e eu acho que isso do ponto de vista profissional e isso eu falo para todo professor de Pilates, instrutor ou mesmo quem está querendo começar alguma coisa, para vocês pararem, né? Quem tem quase 80 pessoas aqui vendo a gente, ouvindo, para uhum, vocês refletirem um pouco sobre isso, porque é algo muito importante isso que a gente sim, está falando, né? Que é justamente um sentimento, né, exatamente. dentro da gente de satisfação pelaquilo que a gente está fazendo. Exato. Isso é um dos pilares da nossa vida, Uhum, exatamente. Como eu disse, não pode ser tratado como mais uma ferramenta, né? Para a gente é a ferramenta, né? Então, assim, se for mais uma ferramenta, ela vai vir e ela vem e vai embora do jeito, entendeu? Como mais uma ferramenta. Ela vai vir como uma ferramenta e você vai usar ela, daqui a pouco você vai esgotar aquele seu conhecimento sobre aquela ferramenta vai ficar no canto, enferrujada, e você vai sentir outra necessidade de usar uma outra ferramenta porque o teu espaço vazio não foi preenchido. Então você está ali, você não encontrou aquilo. E legal, talvez não seja para você, talvez seja outra coisa, e sim, isso é normal. Ninguém está sim, dizendo que é isso aqui, você vai ter que fazer isso aqui, que você vai se dar bem. De forma alguma, cara. claro, não, Né? claro, claro. Encontrar aquilo que vai fazer você se tornar relevante, como você disse. Eu acho que esse é o ponto. Faltam praticamente uns 15 minutos. Caraca, Eu vou rápido. abrir um pouquinho os comentários para ver o que o pessoal Beleza. está falando, se eles querem se comunicar contigo, fazer alguma pergunta para o Fernando, alguma coisa. Enquanto isso, eu, eu A questão separei da, alguns trechinhos. a questão da, Pode falar, deixa eu só Fernando, falar pode uma falar. coisa. A questão da necessidade até, como você falou da questão das informações e tudo mais, eu lembro no ano passado que eu estava lá no Rafa, estava tendo um workshop com o Peter, com a Marião e o Miguel, né? E aí eu já tinha Sim, encontrado o Peter no Metropolitan uma vez, se eu não me engano foi em 2018, eu fui fazer um workshop lá e ele estava lá. E a gente ficou conversando, batendo papo e tudo mais, e aí, boa quando eu noite, soube que... Aninha. Boa noite, Ana. Quando eu soube que ele ia no Rafa de novo, eu falei, pô, tem que ir, que eu tenho que conversar com o Peter de novo, né?
E quando sim, eu cheguei lá, que depois que eu fiz uma aula com ele, acabou a aula, eu falei para ele, pô, Peter, eu estava querendo fazer uma formação lá com a Dorothy. O que que você acha disso, tudo mais? Eu até perguntei para ele, você acha que eu consigo e tal? Aí ele falou, cara, eu queria fazer uma formação com a Dorothy. Ele falou isso para mim, lembra disso? Eu queria, cara. Então, assim, é, vai, eu acho que você consegue, entendeu? Porque ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu vejo você assim, e realmente é verdade. Parece que eu passei, depois que eu fiz a formação com o Rafa, eu fiquei recebendo muita informação, entendeu? Eu ia para um professor, absorvia umas coisas, ia para outro cara, absorvia outras coisas, ia para outro cara, absorvia outras coisas. Parece que eu me tornei uma gaveta com muita informação, com muita coisa ali dentro, e estava bagunçada a gaveta, sabe? Parece que eu tinha sei, muita. Parece que o repertório era gigante, sim, mas no final das contas aquele repertório não tinha uma direção, né? E ele falou sim, isso para mim, cara. Ele falou: acho que você precisa encontrar uma direção agora, né? Você absorveu tanta informação que você precisa encontrar um ponto, afunilar aquela informação toda, entendeu? E ele falou uma coisa que ele estava fazendo aula com o Jay Grimes uma vez, e durante a aula de reforma, o Jay mandou ele fazer um exercício, aí ele falou, esse exercício, quem me passou de outra forma foi um professor tal, que eu fiz uma aula tal, era um professor de romana, aí, o Jay, tudo bem, então vai, continua, passa para o outro. Aí no outro exercício, ele falou, mas o outro professor me passou de uma outra forma diferente, assim. Aí o Jay, não, tá, tudo bem, continua. Aí no terceiro exercício, mas o outro professor que eu fiz aula me passou de uma outra forma. Aí o Jay falou que o Jay parou a aula. Peter, para, senta aqui, você precisa encontrar uma linha, meu filho. O Jay falou para ele. Encontra uma linha, né? Você tem tanta informação, e ele falou isso para mim, entendeu? Ele contou essa história para mim, eu nunca mais esqueci. Você precisa botar todas essas informações em uma linha, entendeu? Então, assim, nada melhor do que você seguir. Não vou dizer que é um recomeço, né? Mas organizar suas ideias, né? Então, claro, com certeza, encontrar alguém que ajude você a organizar suas ideias, né? Porque o conhecimento você exatamente. tem, ele está todo ali, você só precisa organizar aquilo. Então, quando eu falei, pô, então é isso que eu estava precisando ouvir, então, bora, vou organizar minhas ideias, né? Essa história Cara, isso é é, muito legal. eu acho isso que você falou assim uma coisa fundamental. Uhum, Você sabe, eu não sei nem se você está vendo aqui, mas tem muita gente falando, né, que se identifica com esse sentimento de falta, que se identifica com tudo isso que a gente está falando. E eu tenho certeza que tem muita gente, assim, certeza. muita gente. E isso que você falou, né? Porque é claro, muita informação Uhum, gera confusão, né? exatamente. Não tem saída, né? Uhum, E eu acho que assim, quando a gente escolhe um caminho e principalmente um caminho, né, onde tem uma pessoa experiente e que uhum, já passou por esse processo, sim, né? Essa pessoa, na verdade, ela vai te ajudar principalmente a olhar para as coisas que são importantes às vezes, exato. sinalizar as coisas Uhum, que você precisa deixar de lado, cara, sabe? exato. Passa batido, não olha para, sabe, para determinadas Exatamente, coisas, exatamente, exatamente. né? Então, Muita coisa fez mais sentido, entendeu? Coisas bobas, é, eu vou falar de aspectos, rapidamente, aspectos técnicos que pareciam que eu deixava para lá. É uma questão simples de alinhamento, Alexandre. Alinhamento. Simples. Você só alinhar. No momento que você alinha, parece que 99% dos problemas se resolvem, entendeu? Alinhou. né? Alinhou o seu aluno, parece que tudo funciona, entendeu? Então, assim, parecia que eu estava muito preocupado em, às vezes, como eu disse, às vezes se mover sem muita preocupação, não vou dizer um desdém, mas Sim. faltava isso. Então, essa simples coisa, para mim, parece que abriu uma coisa assim, mas alinhamento simples, tá? Botar o pé junto com esse ali, deixou o quadril, acabou o problema. Botou o quadril no lugar, parece que resolve, parece que tudo entra no eixo, né? E daí vai. E o trabalho funcionou muito melhor agora, entendeu? O resultado é, pô,
É uma coisa simples, né? Que parece que foi deixada, se perdeu no meio daquelas informações todas. E como você disse, parece que ela foi tirando. Não, não se preocupa com isso agora. Joga isso para lá, como você disse. Esquece isso, entendeu? Um exemplo simples, o 100. Não, faz o 100, abre o peito, bota... Esquece essa porra, ela esquece. Bota a cabeça em cima do estômago e vai, meu filho, vai. Qual é o ponto principal? Sustentar, bota a cabeça no estômago, vai. Isso é o início, vai, vai. Agora sim, agora começa a colocar as outras coisas, né? Então, coisas simples, cara. Que ela, como você falou, ela vai limpando a gaveta, vai jogando pro lado, pro lado, pro lado. Vai Ó, é isso limpando. aqui. Você usa isso aqui primeiro, tá? Agora pronto. Agora você pega aquele outro ali e vai colocando junto. Até você ter todas as coisas organizadas ali dentro, entendeu? É isso que faltava. Eu acho que foi Eu um... me lembro, eu me lembro de um conceito que a Dorothée tem, principalmente que ela usa no seminário básico, que é um conceito que eu também trago comigo e eu falo muito isso para o pessoal que passa aqui comigo, que é o conceito de big picture. Você lembra disso? Direto. Só escutava isso. Big picture. Né? Big picture, né? Que é aquela coisa de você, meu, de você ter uma fotografia, uma ideia, né? Exato, Você não precisa ter exatamente. muitas ideias sobre o que você vai fazer. Sim. Tenha uma, Uhum. faça uma, Passa né? uma, Faça exato. uma ideia, Passa aquela a ideia, principal. exato. Faça aquela ideia, vai naquela primeiro, deixa o cara primeiro aprender essa. Isso, Depois você exatamente. faça outra, pô, Calma, calma, né? calma, calma, exatamente. Nossa, E são coisas. eu falei para ela que eu aprendi 3 palavras que eu nunca mais esqueço na minha vida, que é lift, lift, só escutava isso no meu ouvido, lift, 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 levanta, levanta, cresce, levanta, né? Só escutava isso, não vou falar que eu não aguentava mais, lift, lift, que é o maldito scope, 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 scope. E tinha uma onda que fugiu a mente, mas toda vez que eu falo com ela, eu falo, eu nunca mais esqueci essas 3 palavras. Eu lembrei de 2 agora, mas eu vou lembrar da terceira. Nunca mais, eu sonhava com essas 3 palavras na minha vida. Lift, 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 scoop, scoop, scoop. Cara, E, é, eu, assim, é muito legal. e, e é muito louco porque a gente descobre lá em Seattle, né, que você consegue dar uma aula de Pilates com 3 frases, né, cara? Até porque, cara, Exatamente. a minha prova do avançado eu fiz com uma turma, a aula de match avançada, eu Aham. fiz com uma turma que tinha 3 coreanas, um francês e, e um americano. Então, obviamente, eu só Não, pera aí, poderia dar rapidinho. aula Não, em não, inglês. lembrei da terceira, da terceira palavra que era dos glúteos, que ela falava. The bottom, the Pinch, bottom. Pinch, 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 pinch. pinch. Não era move, não, era pinch, pinch. Ali assim com o dedo de É, pinch. Lembrei é. da terceira. Essa não era o round, não. O round já era meio que intrínseco, tu já sabia que tinha que fazer. Mas era o pinch, é o pinch, exatamente. Desculpa, eu te cortei, que eu vi o comentário ali. E aí, cara, nessa prova, eu falei, cara, porque o meu inglês é ridículo, né? Assim, na verdade, ele é inexistente. Então, cara, eu falei, bom, eu vou anotar aqui 3 ou 4 frases e eu vou levar a aula inteira com 3 ou 4 frases, cara. Meu, Tu as vê? frases que eu anotei foi roll up, roll down, back bend, twist, untwist, acabou, cara. Só Meu, eu falava levei isso. a aula inteira, assim, um match avançado inteirinho, cara, com 3 ou 4 palavras, cara. Viu? Meu, depois disso eu falei, cara, meu, esquece, cara, meu. Não é? Coisas que a gente, meu, nunca vai imaginar, né, cara? Nunca Não, na vai verdade é imaginar. uma experiência, meu, é uma experiência fantástica, cara. Cara. Eu lembro da vez que a gente se encontrou lá, cara, não esqueço daquele dia. Que tu chegou, que eu estava fazendo o seminário básico, mas estava fazendo o seminário para fazer, e tu chegou para começar a formação, né? Tu chegou direto de Aham. viagem com a mala e tudo mais. É, A gente se é. encontrou lá no estúdio mesmo, e aí a gente fez uma aula de match. Foi um match intermediário, não sei se tu lembra. E no final ela fez uma Lembro. porrada de push-up, maluco. Ela fez push-up pra caralho no final. Ela fez, era push-up 3, desce 3, aí dobra 5, dobra 6, aí uma perna só.
Caralho, foi uma porrada puxada. Aí no final ela pegou aquele maldito weight e fez uma série de weight, mano. Nossa, Caralho, que eu olhei pra lembro, tua cara, tu lembro. olhou pra minha cara e falou assim, porra, não acredito que ela vai fazer série de braço no final da aula, mano. Ela vai usar um weight no final da aula. Porra, aquele pezinho de meio quilo pesava uma tonelada já, Virou cara. 30, né? Porra, Virou eu lembro 30, daquele. né? Eu lembro 30 quilos. Eu lembro daquele dia, ó, eu fico rindo sozinho. Eu falei, porra, foi mesmo. Olhou um pra cara do outro assim, não acredito. Eu lembro que tu falou, eu não acredito que ela vai fazer weights agora. Depois de uma porrada de puxar, mano. Muito legal. As experiências que ficam, né, cara? As experiências, elas contam muito, né? Lógico que essa organização de ideias é fundamental. Mas tudo aquilo que tu passa lá, né? As experiências, tudo, cara, tudo te engrandece, tudo te torna um profissional cada vez melhor, cara. Isso é muito legal. Fernando, a gente está com praticamente 4 minutos, cara. Eu queria te agradecer imensamente, Eu que agradeço, meu agradecer a sua prazer. disponibilidade, a sua simplicidade, a sua humildade, o seu Obrigado, meu. comprometimento. Foi um papo muito bacana. Queria deixar esse espaço aí para você falar um pouquinho dos seus projetos, do que você tem aí realizado, para a galera poder conhecer. Bem, os projetos, continuar aí o Retorno à Contrologia, que foi muito legal, ele surgiu na pandemia. A gente quer dar continuidade, trazer pessoas o mais distantes, mais conhecidas de todo lugar do mundo. A minha ideia era essa, que todo mundo pudesse ouvir outras pessoas, né? Então a internet está aí para ajudar. Claro. Voltar, lógico, terminar lá a certificação com a Dorothy, ano que vem. Espero que a pandemia já esteja, a gente possa viajar. A gente não está podendo sair, entrar lá. Quero ver se eu volto lá para passar o seminário avançado com você lá, hein? Porra, vamos lá. Mas vamos lá, porque até o verão eu não Vamos ver se a aproveitei. gente convence o. O verão eu não peguei Vamos ver verão, se a não, só gente peguei convence inverno. o. Né? Só peguei inverno naquele lugar. Vamos ver se a gente convence o Rafa e o Natanael para ir dessa vez. Vai Porra, todo mundo, fica todo fica todo mundo mundo lá aqui na da casa da Raquel. Raquel. É mesmo, vamos botar o terror lá. Isso é legal, cara. Então a ideia é terminar lá a certificação ano que vem. E eu tive pessoas aqui no Rio perguntando se eu daria uma certificação e tudo mais, e eu tô, como você falou, eu acho que a gente tem uma missão de dar essa primeira oportunidade para todo mundo, entendeu? Fazer com que as pessoas descubram, se encontrem, ajude o caminho das pessoas. Então eu tô programando aula para o ano que vem para ajudar as pessoas nesse sentido, entendeu? Já tem pessoas me procurando, estou organizando coisas de certificação aqui no Rio, tá precisando. Legal. Show de bola. Tá cortando um pouquinho a sua. Cortou agora, Agora a sua. Deu uma cortadinha. beleza? Show, cara. Pessoal, alguns recadinhos rapidinhos que a gente tem 40 segundos. Amanhã tem um papo com a Adriana Codebella. Na quinta-feira com a Bubi Marqueto. E segunda-feira que vem com a Cecília Panelli, ok? E aí, depois na semana que vem, a gente tem lives práticas. E aí, na semana que vem, as aulas também que a gente vai mandar para vocês. Enfim, muita coisa bacana. Vamos juntos, acompanhem. Fernandão, muito Tchau, obrigado, galera. cara. Uma boa noite aí Obrigado. para você. Fica com Deus. Vamos nos falando aí. E eu vou acompanhando vocês aí no retorno à contrologia, tá bom? Acompanha o Ale. Ale. Valeu, galera. Um beijão para vocês, um abração. Fiquem com Deus, uma boa Obrigado. noite. É pra ti. E a gente se vê. Até mais.